Fala aí, coloradagem, como é que vocês estão? Tudo bem, tudo certo, tudo tranquilo? Felizes e contentes com a nova fase do Inter? Eu tenho certeza que sim. Graças ao nosso bom Deus e à chegada de uma nova comissão técnica, aliada a um bom preparador físico e ao D'Alessandro, nós mudamos completamente o rumo que estávamos tomando e hoje estamos idealizando coisas muito maiores do que apenas permanecer na Série A, não é mesmo? Bom, o canal após um longo inverno está de volta, né? Então não perca tempo. Se você é colorado ou se não é também, deixa teu like e teu comentário aí para não perder absolutamente nada e principalmente se inscreva no canal, ok? É muito importante fazer o canal crescer para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdos para vocês. A proposta do canal mudou. Antes eu trazia notícias do Inter, agora eu vou trazer trechos de programas e até mesmo reações de torcida adversária a respeito tudo relacionado ao Internacional, ok? Então vamos lá, sem mais delongas, sem perder muito tempo, se inscreve no canal aí que eu vou mostrar para vocês nesse primeiro vídeo do novo momento do canal o que estou falando do Inter a respeito da vitória contra o Vitória da Bahia no programa Redação Sport TV. Então vamos lá, vamos colocar aqui na tela rapidão para vocês aí, para a gente acompanhar juntos o que o pessoal tá falando a respeito do Inter, beleza? Bora lá então, vamos assistir juntos. Estamos de volta com a Redação Sport TV, recebendo Rodrigo Coutinho e Ricardo Gonzalez. O Diogo Olivier se junta a nós agora para falar da vitória do Inter. Agora faltando o jogo que fecha a Copa Asterisco, né? Esse é Inter e Flamengo no Beira-Rio. O Colorado tem a condição de alcançar esse rival direto em número de pontos, passando o São Paulo. Só não passa nos critérios de desempate, né, Diogo? Bom dia. Bom dia Marcelo, Rodrigo, Ricardo, bom dia para todo mundo que nos acompanha. É isso, o Inter, se o Bahia não tivesse vencido o Criciúma, hoje o Inter já estaria no G6, que é um número mágico ali de você se colocar matematicamente com vaga ou não. O cenário do Inter mudou demais, a gente tem repetido isso, mas esse jogo ele tem dois ingredientes assim, que mostram como o cenário mudou de parte do Inter, que o Inter faz o oitavo jogo sem perder, são 5 vitórias em 6 jogos. Não fez uma partida das vitórias essas que o Inter teve recentemente, desde que o Roger assumiu, que foi embalando no campeonato, talvez tenha sido a de menos luzes, assim, é que o Inter teve mais dificuldades. O placar pode enganar um pouquinho, assim. Até os números do primeiro tempo, porque no primeiro tempo o Vitória não conseguiu nenhuma finalização, mas no segundo tempo, 7. Quer dizer, o jogo terminou com 10-7 finalizações, todas no segundo tempo, né? O Vitória agrediu mais no segundo tempo e o Inter, pela primeira vez, não conseguiu impor o seu jogo. Aí o Roger ali, faltando alguns minutos, ele acionou o modo segurança, poupou os amarelados, o Fernando estava amarelado, o Thiago Maia estava amarelado, entraram o Bruno Henrique, entrou o Romulo, e daí ele sofreu um pouquinho mais, fez um gol no finzinho, o gol do Alan Patrick de pênalti, que de novo foi o melhor em campo. Como voltou bem o Alan Patrick, 4 jogos, ele tem 6 jogos, ele tem 4 gols e 2 assistências. Ele está na gênese de tudo que tem acontecido de bom com o Inter desde que o Roger assumiu. Quando o Inter faz esse segundo gol aí do Wesley, olha o Thiago Maia de novo lá como meia pela esquerda, entrando na área. Isso é recorrente nesse Inter do Roger. Parecia que estava tudo tranquilo. Aí o Inter acabou tomando logo em seguida o gol do Wagner Leonardo, uma falha ali do Cleiton Sampaio, que estava estreando no Inter, né? O Vitão foi deslocado para o lado esquerdo da zaga, para ele jogar pelo lado direito o Cleiton Sampaio. Essa troca aí acabou não acontecendo muito, o Inter sofreu em algumas bolas paradas, o Vitória foi chegando e houve algum sofrimento, inclusive. Até no último lance, né? No finzinho do jogo, de novo o Alan Patrick, sempre o Alan Patrick. Você vê que já tem um Alário ali no lugar do Valência. O Borré, lesão de última hora, não jogou. O Valência, de novo, não fez uma boa atuação. Entrou o Alário no final, ali no segundo tempo. Também não deu sequência. Mas eu dizia, então, que não foi uma grande vitória. Assim, vitória não foi um grande desempenho do Inter. Mas essa é uma questão também de se fazer campanha. Mesmo quando você não faz a sua melhor versão, as coisas começam a acontecer. Seja por uma gota de suor a mais, o Inter errou mais passes, não conseguiu encaixar aquelas triangulações. Claramente a gente já vê os adversários tentando entender o que está acontecendo com o Inter. Já tem sempre alguém em cima do Thiago Maia para ele ficar mais de costas. Já tem muito jogo às costas do Bernabé, foi assim o Vitória, porque ele é um lateral ofensivo, que o Roger
está praticamente ensinando a defender. Lá no Celtic da Escócia, ele chegava a jogar numa linha mais adiantada. A gente vê o Roger a todo instante chamando ele para a linha, ali, área técnica, e conversando com ele para ele defender melhor. Você tem Thiago Maia ali pelaquele lado, você tem o Wesley, que é ofensivo, os adversários estão jogando às suas costas. Enfim, algumas questões ali que esse novo Inter do Roger começa a ter que discutir. Mas é um cenário diferente. Ontem tinha 30 mil pessoas, 38 mil pessoas no Beira-Rio. Os públicos no estádio Beira-Rio estavam diminuindo, assim, com uma espécie de desalento de tudo que não acontecia no Inter na temporada. Dessa vez a resposta foi interessante. 38 mil torcedores, é um público bem acima do que só ganhar que o público volta. O Inter tem alguns desfalques para o jogo com o Corinthians, vai ser no sábado, né? Tem aí Copa do Brasil na vida do Corinthians depois, mas, ou melhor, antes, né, do jogo com o Inter no sábado. O Inter não vai ter Fernando, que tomou cartão amarelo. A gente já está até discutindo aqui, já não estava falando na Copa Grenal, né? Porque tem Grenal sem ser na próxima rodada, na outra. E aí limpa cartão, enfim. Mas o fato é que ele tomou cartão, não joga. E o Inter agora faz contas para G4. Esse jogo com o Flamengo vai ser quase uma Copa do Mundo, né? Porque se ganhar do Flamengo, aí vai ser G4 matematicamente. E o Diogo toca num ponto importante, né? É difícil um time fazer 8 grandes jogos seguidos. Não dá. Mas você consegue manter 8 jogos de invencibilidade administrando a irregularidade que aparece nessa sequência. E numa crescente tão interessante, que a gente olha... Eu estava pegando aqui a tabela só do segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Inter tem uma campanha melhor que a do Botafogo já, só no segundo turno. Tem um ponto a mais que o Botafogo, 18-17. E só não tem um ataque melhor do que o do Palmeiras. O Palmeiras fez 19 gols no segundo turno, o Inter 17. O Palmeiras aplicou 2 goleadas no segundo turno já. As 2 de 5-0. Então, assim, é pra ficar de olho, cara. Pra ficar de olho, inclusive, pra dentro de G4. Porque a gente olha ali o Fortaleza como uma nota de corte, né? A gente conversou isso aqui já no programa. E abaixo, cara, é um bolo e o Inter tá nesse bolo. Ele pode ser o 4º colocado no Campeonato Brasileiro. Não, e se a gente vê em termos de produção, né, de percepção, quando você vê os times jogar, então, daquele grupo de 5, né, que tá todo mundo citando até por pontuação, Flamengo, São Paulo, Internacional, Bahia e Cruzeiro, desses 5, quem está jogando mais bola é o Inter. Quem está fazendo o melhor futebol, mais regular, né, repetição de boas atuações, independentemente de resultado. Então, hoje, né, com o cenário que tem hoje, a participação do Internacional na Libertadores do ano que vem, ela é muito concreta. Seja por conseguir G4 ou, vamos lá, G5 ou G6, que na teoria seria pré-Libertadores, mas também no cenário de hoje você pode ter um Flamengo campeão da Copa do Brasil ou um Botafogo campeão de Libertadores, o que abriria mais vagas para a fase de grupos e os que vêm na sequência na pré-Libertadores. E assim, a subida do Internacional, ela não se dá só na questão ofensiva, né? O Inter hoje, aí pegando números gerais, não só do segundo turno, o Inter tem a segunda melhor defesa do campeonato. Ele só sofreu menos gols do que o Palmeiras. O Palmeiras lidera como a melhor defesa, o Inter é a segunda. Se a gente pegar algumas mexidas, alguns ajustes feitos pelo Roger, por exemplo, a colocação do Bruno Gomes como lateral direito, né, foi um acerto. Ele não é jogador da posição, mas ele se encaixou ali perfeitamente. Era uma posição ali meio problemática na época do Cudê e ela está aparentemente resolvida. Então são vários pequenos ajustes, pequenas situações, pequenos crescimentos. E aí, para mim, o decisivo é a volta do Alan Patrick. O Internacional é um time com ele e é outro sem ele. Né? Que aí o Alan Patrick é um cara que vai impulsionando o resto da máquina. Né? Ele entra e ele é uma espécie de azeite. Né? Os outros componentes começam a funcionar melhor. O Borré, enfim, também o peso, né, da saída do Valência também, que era um jogador que não conseguia acertar. Acho que são várias coisas que você vai somando, assim como você soma várias coisas para o Flamengo chegar na situação de crise que chegou, você vai somando vários detalhes para fazer o Inter hoje estar entre os favoritos para estar na Libertadores ano que vem. Um detalhezinho sobre Alan Patrick, que o Gonzo citou aqui, desde que ele voltou, né, ele volta no dia... Pegar aqui, ele volta no dia 25 de agosto. Ele entra no jogo contra o Cruzeiro,
Depois ele entra de novo contra o Juventude no dia 1º de setembro. A partir do dia 11, ele chegou ontem ao 5º jogo como titular. Desses 5 jogos, ele marcou em 4 gols. Ele marcou 4 gols em 5 jogos. E quando não marcou, foi o 2-2 contra o Bragantino, deu uma assistência. E teve jogo de fazer gol e dar assistência, como foi ontem também. Então, altamente decisivo. Impressionante o que o Alan Patrick tem feito aí nessa nova versão do Inter. Ô, Marcelo. Oi, Diogo. E outra, pegando o gancho do Alan Patrick, o Rodrigo ele não sai do time. Ele fica até o final sempre. Isso sempre foi uma questão importante. Eu já disse algumas vezes, a demissão do Cudê, ou a saída do Cudê, enfim, ela estava relacionada a como lidar com a parte física nas restrições da enchente. O Alan Patrick sempre falou que precisava ter força para jogar. E o trabalho de força foi feito pelo Paulo Paixão, e ele volta com muito mais força. Ele suporta o jogo inteiro em bom nível. É difícil. Eu não lembro, inclusive, do Alan Patrick ter saído dos jogos. Sai todo mundo cansado, mas o Alan Patrick e o Roger não sai de jeito nenhum. Ele volta como capitão, inclusive. Isso faz uma diferença. A gente vê ele trabalhando em roubada de bola. Porque o jeito que o Roger é pressão lá na frente. Ele quer pressão alta o tempo inteiro. Como na hora de marcar fica ele e o Borré, se não começar a pressão lá na frente, as coisas não funcionam. Ele está dando essa contribuição. E defensivamente, o Ricardo toca num ponto fundamental. O Inter tomou menos gols que o Botafogo. Ele tem um gol a menos que o Botafogo. E se você for olhar o saldo de gols, o saldo do Inter já é pior apenas que Palmeiras e Botafogo. É um critério de desempate. Aprendeu a fazer gol, né? Conseguiu equilibrar aí essa questão de fazer gol, de defender, enfim, e ele vai tendo umas valências importantes. Agora foi vendido o Igor Gomes, dá uma informação agora da manhã, lá para o Al-Shabaab dos Emirados Árabes, 23 milhões, um baita negócio. O Inter tem que buscar aí os 135 milhões que orçou em venda de jogadores. Há semanas atrás tinha zagueiro saindo pelo ladrão, né? Uma zagueirama. Tinha Igor Gomes, agora não tem mais. Tinha Mercado lesionado, né? Ruptura de ligamentos do joelho esquerdo. Agora tem Vitão, tem Clayton Sampaio, quer dizer, já reduziu aí o número de zagueiros do Inter. Talvez o Fernando, eventualmente, tenha que ser uma alternativa ali para a zaga. Foi o único ponto de alerta ali. Os dois zagueiros ainda não se entrosaram totalmente, Vitão e Clayton Sampaio. Mas o fato é que o Inter está mais equilibrado, né? Tomando menos gols, conseguindo fazer 3 gols com alguma frequência. Entrou na vida de G4 de verdade. Muito obrigado, Diogo Oliveira, pela participação. De hoje. Coloradagem. É isso aí, né? Você vê como uma mudança de técnico, de comissão técnica, muda tudo. Tudo. Eu não sei como ainda tem colorado que defende nosso ex-treinador, né? Mas para mim ficou muito claro, depois da troca da comissão técnica, o quanto a comissão técnica anterior era ruim. Mas é isso aí, galera. Vamos lá, vamos pra cima, vamos em busca desse G4 aí. Vaga na Libertadores direto para ganhar umas 4 datas aí no início do ano que vem. Mais uma vez, se inscreva no canal aí, deixa teu like, o teu comentário, o que você tá achando do Inter. Eu fico por aqui, mas eu volto logo com mais um vídeo do Inter. Um forte abraço e até lá.